Bom dia, pessoal, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre a história do Brasil. Meu nome é Marilúcia da Costa Pinheiro. O tema que abordarei nesse vídeo será o período democrático. Iniciarei falando desse período com a seguinte frase: o grande defeito da ditadura é que ela só falava das suas qualidades, e a grande qualidade da democracia é que ela também falava dos seus defeitos. Então, o período democrático, ele inicia com o final do Estado Novo, com uma onda liberal no Brasil. Lembra do vídeo anterior que eu falei que no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, inicia uma onda liberal que ajuda a pôr fim no Estado Novo? Então, essa onda liberal que inicia a democracia no Brasil. Por isso, os historiadores dizem que é um período vibrante, de grande agitação e efervescência social e política. Os partidos de diferentes correntes começam a se organizar. Entra em vigor a Constituição Liberal de 1946. A população brasileira começa a tomar consciência que o Brasil é um país atrasado e subdesenvolvido. O primeiro presidente do Brasil é Dutra. Dutra, ele se alinha aos Estados Unidos e toma partido na Guerra Fria e combate o comunismo. O segundo presidente é Getúlio Vargas. Ele volta ao poder e retoma a política nacionalista e projetos sociais trabalhistas. Isso aí incomoda a elite tradicional. Ela começa a fazer pressão para que Getúlio Vargas renuncie ao poder. E com a tensão política, Getúlio Vargas ele se suicida, ele dá um tiro no coração. E na sua carta testamento, ele diz a seguinte frase: saio da vida para entrar na história. Então, no final do governo de Getúlio Vargas, depois dessa situação trágica com a morte de Getúlio Vargas, o Brasil começa a ficar com muita agitação popular, muita agitação política. Mas eles elegem Juscelino Kubitschek, que é um governo dinâmico e que pretende criar no Brasil um projeto de desenvolvimento de 50 anos em 5. Quem assume o poder depois de Juscelino Kubitschek é Jânio Quadros. Ele tem uma expressiva votação, mas ele governa só por 8 meses. E as pessoas ficam surpresas, né? Porque ele renuncia. Depois de Jânio Quadros, quem assume o poder é João Goulart. João Goulart, ele procura fazer reformas de base, mas ele não consegue, porque os militares começam a impedir. Os militares tomam o poder e instalam a ditadura militar. A Constituição de 1946. Então, com o fim do Estado Novo, início do período democrático, acontece por todo o Brasil eleições gerais para escolher o novo presidente da República. É eleito o general Eurico Gaspar Dutra. E para o Congresso Nacional são eleitos deputados federais e senadores, com a missão de compor a Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição do Brasil. No dia 2 de fevereiro de 1946, é instalada a Assembleia Constituinte, composta pelos representantes dos principais partidos que surgiram com o final da ditadura de Vargas. Partidos como PSD, Partido Social Democrático, UDN, União Democrática Nacional, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro e PCB, Partido Comunista do Brasil. E no dia 18 de setembro de 1946, depois de 7 meses de trabalho legislativo, é promulgada a nova Constituição. Ela é uma Constituição liberal, mas seu conteúdo está mais preocupado com os interesses dos empresários do que da classe trabalhadora. Vamos ver a seguir principais pontos da nova Constituição de 1946. Então, os princípios básicos da nação. Na nova Constituição de 1946, adota o regime democrático como regime da nação. A forma de governo, a república. O Estado, a federação e o sistema de governo é o presidencialismo. Diferentemente do que no Estado Novo, que o poder era centralizado no presidente do Brasil, na nova Constituição o poder é equilibrado entre o judiciário, o legislativo e o executivo. Cada um desses poderes tem mais independência. O direito do voto na nova Constituição é o voto secreto. Todo maior de 18 anos ele tem direito a voto, menos os analfabetos, os cabos e os soldados. Os direitos trabalhistas da Constituição de 1946. Ela preserva os mesmos direitos da Constituição anterior do período de Getúlio Vargas. A novidade é que ela garante o direito de greve pelos trabalhadores. Mas os sindicatos, eles continuam sendo controlados pelo governo. Os direitos do cidadão.
O cidadão, ele tem direitos da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de locomoção e liberdade de associação de classes. O governo Dutra, de 1946 a 1950. O governo Dutra, ele foi muito influenciado por acontecimentos que surgiram ao final da Segunda Guerra Mundial. Os vencedores da Segunda Guerra Mundial foram duas grandes potências, os Estados Unidos, que lideravam o bloco dos países capitalistas, e a União Soviética, que liderava o bloco dos países socialistas e comunistas. Vamos ver a seguir como se deu o governo Dutra. O governo Dutra, 1946-1950. Os Estados Unidos e a União Soviética passaram a disputar áreas de influência em todo o mundo. Graves tensões e conflitos surgiram entre os dois blocos internacionais. Era o período da Guerra Fria, entre norte-americanos e soviéticos. Guerra de nervos, de propaganda, de acusações, de perseguições entre defensores do capitalismo e do regime soviético. A Guerra Fria e o anticomunismo. O governo Dutra aliou-se ao bloco liderado pelos Estados Unidos. A principal consequência externa dessa aliança foi a decisão de romper, em 1947, relações diplomáticas com a União Soviética. Internamente, rompeu-se também com a legalidade do Partido Comunista do Brasil. Todos os parlamentares eleitos pelo PCB tiveram seus mandatos cassados. A principal acusação feita aos membros do Partido Comunista é que recebiam dinheiro e orientação da União Soviética em relação aos trabalhadores urbanos. O governo agiu de forma autoritária. Os operários reclamavam do baixo salário que não aumentava há anos, enquanto o custo de vida continuava subindo. O governo dizia que para combater a inflação não podia autorizar aumentos salariais. Sufocados, os trabalhadores faziam greves pelo país. Irritado, o governo suspendeu o direito de greve, interveio em 143 sindicatos e prendeu vários líderes da classe operária. Situação econômica no governo Dutra. Procurando criar uma política de investimentos em setores prioritários, o governo Dutra elaborou o Plano SALT. Essa sigla foi formada pelas iniciais das palavras saúde, alimentação, transporte e energia, que se refere aos objetivos do plano. Sem dinheiro suficiente e competência administrativa, o governo realizou pouco dos objetivos do SALT. Uma das características importantes do governo Dutra foi o abandono do nacionalismo econômico da era Vargas. Dutra abriu o país aos interesses das empresas estrangeiras. Não se preocupou em incentivar o desenvolvimento industrial. Isso teve graves consequências. Durante a Segunda Guerra Mundial, o lucro com as exportações brasileiras superou as despesas com a importação. Assim, o país conseguiu pagar sua dívida externa e ainda acumular reserva de milhões e milhões de dólares. Uma enorme quantidade de dinheiro que poderia ser aplicada no desenvolvimento brasileiro. Mas isso não aconteceu. Com a política de favorecimento ao estrangeiro, o governo Dutra facilitou a importação de bens supérfluos, como brinquedos de plástico, aparelhos de televisão, automóveis, meias de nylon, geladeiras, rádios, etc. E a compra de velhas ferrovias inglesas instaladas no Brasil desde o século passado. Os industriais brasileiros, que compreendiam o que estava acontecendo, protestavam contra a liberação das importações, que prejudicava a venda dos produtos nacionais. Reclamavam uma política de seleção das importações, voltada para a compra de bens de produção, máquinas, equipamentos industriais, combustível, etc. Pressionado pelos nacionalistas, o governo Dutra passou a dificultar as importações. Mas já era tarde. Em 2 anos, quase 80% das reservas tinham acabado. A volta de Getúlio Vargas ao poder, de 1951 a 1954. Então, com o término do governo Dutra, inicia-se novas eleições. E Getúlio Vargas ele consegue se eleger com 68 anos de idade. E foi uma eleição espetacular. Vamos ver a seguir como se deu o governo de Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas, 1951-1954.
Getúlio Vargas ganha as eleições de modo espetacular, recebeu 48,7% dos votos. O segundo lugar ficou para o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, que recebeu 29,7% dos votos. Getúlio dizia que voltava ao poder não apenas como líder político, mas como líder popular. Para conseguir mais simpatias, procurou apagar a imagem do ditador do Estado Novo e construir uma nova figura de homem democrático. Já na presidência, retomou duas características que o consagraram: o nacionalismo econômico e a política de amparo aos trabalhadores assalariados das cidades. O nacionalismo. Getúlio empenhou-se em realizar um governo nacionalista. Dizia que era preciso atacar a exploração das forças internacionais para que o país conquistasse sua independência econômica. O nacionalismo de Vargas era duramente combatido pelo governo dos Estados Unidos, pelas empresas estrangeiras e pelos seus representantes no Brasil. Havia no Congresso Nacional e na imprensa um grande debate político entre os nacionalistas, que apoiavam Vargas, e os entreguistas, que pretendiam entregar as riquezas do país à livre exploração do capital estrangeiro. Um dos principais momentos do debate entre nacionalistas e entreguistas aconteceu por ocasião da nacionalização do petróleo. Os nacionalistas queriam que a extração do petróleo brasileiro fosse realizada por uma empresa brasileira e estatal. Defendiam o slogan "O petróleo é nosso". Os entreguistas eram favoráveis à entrega do petróleo do país à exploração dos grupos internacionais. A campanha do petróleo teve um final favorável aos nacionalistas. Em 1953 foi criada a Petrobras, empresa estatal responsável pelo monopólio total da extração e parcialmente do refino do petróleo brasileiro. Ainda em 1953, o governo propôs uma lei de lucros extraordinários, que limitava a remessa de lucros das empresas estrangeiras ao exterior. A lei, entretanto, foi barrada no Congresso devido às pressões dos grupos internacionais. Os inimigos do nacionalismo promoveram, então, violenta reação à política de Vargas. O governo dos Estados Unidos mostrava seu desagrado pela criação da Petrobras e pela lei dos lucros. A UDN, principal partido de oposição, e os setores ligados ao capital estrangeiro começavam a conspirar para derrubar Getúlio. Um dos principais líderes da oposição ao governo era Carlos Lacerda, político da UDN e diretor do jornal Tribuna da Imprensa. O trabalhismo. Para os trabalhadores das cidades, Getúlio Vargas dizia que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica. Democracia em que o trabalhador tivesse, além dos direitos políticos, o direito a desfrutar do progresso que ele mesmo criou com seu trabalho. Em 1954, Getúlio Vargas autorizou o aumento do salário mínimo em 100%, atendendo à proposta do ministro do Trabalho, João Goulart. Essa medida provocou enorme revolta entre os patrões. Além do aumento, os patrões eram contra a organização da classe trabalhadora, estimulado pelo governo. Crise política e suicídio de Vargas. Os políticos da UDN e a imprensa de oposição atacavam violentamente o governo Vargas, acusando de corrupção e ladroagem. Em 5 de agosto de 1954, o líder da oposição, Carlos Lacerda, foi vítima de um atentado de morte, ocorrido na rua Toneleiros, em Copacabana. Lacerda escapou com vida, com um tiro no pé, mas o amigo que o acompanhava, o major da aeronáutica Rubem Vaz, morreu. As investigações posteriores ao crime, conduzidas pela aeronáutica, indicavam que o assassino cumpria ordens de Gregório Fortunato, chefe da guarda presidencial de Vargas. As notícias sobre o crime da Rua Toneleiros alcançaram grande repercussão na imprensa antigetulista. A UDN multiplicava os ataques e tramava derrubar o presidente. Nos dias 22 e 23 de agosto, surgiram manifestações militares exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. O presidente se recusava a deixar o cargo, embora se sentisse cada vez mais isolado e sem condições para reagir. Decidiu então tomar uma atitude trágica, escreveu uma carta-testamento ao povo brasileiro e em seguida suicidou-se com um tiro no coração. A morte de Vargas comoveu grande parte da população. Milhões de pessoas participaram, comovidas, do seu enterro. Carlos Lacerda fugiu do país com medo de uma reação popular. Nos meses que ainda faltavam para completar o mandato de Getúlio Vargas, a presidência da República foi exercida inicialmente por Café Filho, vice-presidente, que teve de se afastar por doença. Depois foi provisoriamente ocupada por Carlos Luz,
presidente da Câmara dos Deputados, e a seguir por Nereu Ramos, presidente do Senado. Faremos a seguir uma leitura de reflexão sobre a carta que Getúlio Vargas deixou, relatando toda a dificuldade que ele passou durante seu governo. A carta de Vargas. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão direito de defesa. Depois de decênios de expoliação dos grupos econômicos financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei um regime de liberdade social. Tive que renunciar, voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalhador. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão dos salários mínimos se desencadearam os ódios. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma agressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu sangue será a vossa bandeira de luta. Ao ódio, respondo com o meu perdão. Aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e agora me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. O governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Então, depois que terminou o governo dos substitutos de Getúlio Vargas, iniciou novas eleições em 1955 e foi eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira como presidente do Brasil. Vamos ver a seguir como foi o período de Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil. O governo Juscelino, 1956-1961. Completado o período do governo do substituto de Vargas, foram realizadas novas eleições presidenciais em 1955. Os vencedores foram Juscelino Kubitschek de Oliveira para presidente e João Goulart para vice-presidente, ambos candidatos pela coligação PTB-PSD, partidos de origem getulista. Mais uma vez, a UDN, terrível adversária de Vargas, foi derrotada. Inconformados com o fracasso, os udenistas tentaram um golpe para impedir a posse de Juscelino e de Goulart. Inventaram uma argumentação jurídica dizendo que os candidatos vitoriosos recebiam apoio do comunismo internacional e não tinham a maioria absoluta dos votos. Reagindo ao golpe da UDN, o general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra, desmontou a conspiração, garantiu-se o cumprimento da lei e a posse de Juscelino. Entretanto, a UDN não resistiu da tentativa de derrubar Juscelino. Preparou um novo golpe com a ajuda de alguns oficiais da aeronáutica que dominaram a cidade de Santarém, no Pará. Mas o movimento foi facilmente contido pelo governo, como prova de habilidade política. Juscelino anistiou os envolvidos na conspiração. O desenvolvimento econômico. O lema do governo Juscelino era fazer o Brasil progredir 50 anos em 5. É claro que isso não se realizou, mas o lema traduz bem o espírito dinâmico e empreendedor do novo presidente. Sua administração estava baseada em plano de metas, um programa com 31 objetivos de governo, dentre os quais destacam-se construção de usinas hidrelétricas, Furnas e Três Marias, implantação da indústria automobilística, que
produzia mais de 300 mil veículos por ano, com 90% de peças fabricadas no Brasil. Ampliação da produção de petróleo, que saltou de 2 milhões para 5,4 milhões de barris. Construção de estradas, com abertura de 20 mil quilômetros de rodovias, dentre elas a Belém-Brasília. Além de todas essas obras, Juscelino foi responsável pela fundação da cidade de Brasília, destinada a ser a capital do Brasil. Cidade moderna e arrojada, Brasília nasceu da criatividade do arquiteto Oscar Niemeyer e do talento do urbanista Lúcio Costa. Depois de 3 anos de obras, Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Milhares de trabalhadores pioneiros, os candangos, esforçaram-se noite e dia para concluir a obra no governo Juscelino. O grande número de obras realizadas pelo governo Juscelino fez-se à custa de empréstimos e investimentos estrangeiros. Quer dizer, o governo internacionalizou a economia e aumentou a dívida externa brasileira. Permitiu que grandes empresas multinacionais instalassem suas filiais no país e controlassem importantes setores industriais como eletrodomésticos, automóveis, tratores, produtos químicos e farmacêuticos, cigarros, etc. Por isso, os nacionalistas diziam que a política econômica de Juscelino tinha a vantagem de ser modernizadora, mas o defeito de ser desnacionalizadora. Os gastos com as grandes obras públicas ajudaram a elevar a inflação, prejudicando a classe trabalhadora, que por isso reclamava aumentos salariais. Atraídos pelo desenvolvimento industrial, que se concentrava em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, milhões de brasileiros do campo continuavam a vir para as cidades. Queriam um melhor emprego na indústria. Sonhavam com uma vida mais digna e justa. No entanto, a maioria se decepcionava quando chegava às cidades. Trocava a miséria do campo pela exploração das cidades. Na tentativa de desenvolver a região nordestina, Juscelino criou a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Ao longo dos anos, pouco resultado significativo se alcançou para transformar o Nordeste em região desenvolvida. A democracia liberal. Juscelino realizou um governo marcado pela garantia das liberdades democráticas. As diversas correntes políticas manifestavam suas ideias, menos o Partido Comunista, que foi mantido na ilegalidade. Agindo com habilidade, Juscelino procurava evitar os exageros dos radicais de esquerda, comunistas, e de direita, udenistas. Durante seu governo, não houve cidadãos presos por motivos políticos. Nesse ambiente de democracia, ao final de seu mandato, Juscelino fez realizar eleições livres. Jânio Quadros, 1961. Então, Jânio Quadros foi o próximo presidente depois de Juscelino Kubitschek. Ele foi apoiado pela UDN e conseguiu uma vitória expressiva nas eleições de 1961. Vamos ver a seguir como se deu o governo Jânio Quadros. O governo Jânio Quadros, 1961. Jânio Quadros alcançou 48% da preferência do eleitorado, com 1.800 mil votos acima do segundo colocado, o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato da coligação PTB-PSD. Juntamente com Jânio, foi reeleito o vice-presidente João Goulart pelo PTB. Adversário de Jânio, o vice-presidente João Goulart era considerado herdeiro político do getulismo. Surpresas e contradições de Jânio. Jânio chegou à presidência da República coroando uma carreira política rápida e cheia de sucessos. Em São Paulo, exerceu sucessivamente os cargos de vereador, deputado, prefeito da capital e governador do estado. Tinha um estilo político exibicionista, dramático e demagógico. Conquistou grande parte do eleitorado, prometendo combater a corrupção e varrer toda a sujeira da administração pública. Seu símbolo de campanha era uma vassoura. Jânio era contra o comunismo e queria manter o país aberto ao capital estrangeiro. Estas suas ideias agradavam aos políticos da UDN e aos grandes empresários. Eleito presidente, Jânio tomou atitudes que surpreenderam os grupos poderosos que o apoiavam. Começou a defender uma política externa independente, isto é, uma política mais livre das pressões das grandes potências. Mandou que se reatassem relações diplomáticas do Brasil com a União Soviética e com a China comunista. Isso provocou violentas críticas da UDN e dos representantes das empresas multinacionais. Em 19 de agosto de 1961, Jânio Quadros condecorou o ministro de Cuba, Ernesto Che Guevara, com a principal comenda brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Era a sua homenagem pública a um dos principais líderes da Revolução Socialista Cubana, tão odiada pelos Estados Unidos.
Revoltada com as atitudes do presidente, a UDN rompeu com o governo. Através de uma rede de televisão, o líder udenista Carlos Lacerda acusou Jânio de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional. A UDN não se conformava por ter ajudado a eleger um presidente de atitudes imprevisíveis e incontroláveis. Apesar do prestígio popular, Jânio não contava com as forças políticas organizadas dos trabalhadores para sustentá-lo firme no poder. Sem o apoio da UDN, dos grandes empresários e dos grupos que dominavam a imprensa, o presidente tomou uma atitude inesperada. Renunciou ao cargo de presidente da República em 25 de agosto de 1961. Deixou apenas um rápido bilhete onde escreveu: "Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício de minha autoridade. A mim não falta a coragem da renúncia." A crise para a posse de Goulart. A UDN e os demais grupos de oposição adoraram a renúncia. Sem perder tempo, o Congresso Nacional aceitou o pedido de Jânio. De acordo com as regras da Constituição, o poder presidencial devia ser entregue ao vice-presidente João Goulart. Este, porém, estava em visita oficial à China, então o poder foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Aproveitando-se dessa situação, os ministros militares e políticos udenistas quiseram impedir a posse de João Goulart. Acusaram-no de ser perigoso comunista. Planejavam prendê-lo no aeroporto, assim que desembarcasse no regresso da viagem. Dois grupos se formaram com relação à posse do vice-presidente. Contrário à posse, esse grupo reuniu os ministros militares, os udenistas, os grandes empresários nacionais e estrangeiros. Favorável à posse, esse grupo reunia grande parcela dos sindicalistas e trabalhadores, profissionais liberais, pequenos empresários. Para representar esses setores foi organizada a Frente Legalista, que pretendia garantir o cumprimento da lei constitucional, nascida no Rio Grande do Sul. A Frente Legalista era liderada pelo governador desse estado, Leonel Brizola, cunhado de João Goulart, e apoiada pelo comandante do Terceiro Exército, general Machado Lopes. O confronto entre esses dois grupos levaria o país a uma guerra civil. Para que isso não ocorresse, foi negociada uma solução. O vice-presidente assumiria o poder, desde que aceitasse o sistema parlamentarista. Nesse sistema de governo, o presidente da República divide o poder executivo com o primeiro-ministro indicado pelo legislativo. Quer dizer, João Goulart ia para a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional. João Goulart aceitou as condições impostas e tomou posse em 7 de setembro de 1961. Tancredo Neves era o primeiro-ministro do seu governo. A emenda constitucional que estabeleceu o parlamentarismo previa que esse sistema de governo deveria ser referendado, isto é, confirmado por um plebiscito popular, uma consulta direta aos eleitores. Desde seu discurso de posse, João Goulart prometia realizar o mais breve possível o plebiscito. Confiava que a maioria dos eleitores brasileiros recusaria o parlamentarismo e restabeleceria o sistema presidencialista. Foi o que aconteceu. Em 6 de janeiro de 1963, realizou-se o plebiscito que reuniu os votos de mais de 12 milhões de cidadãos. Desse total, quase 10 milhões votaram contra o parlamentarismo, ou seja, a maioria absoluta do povo votou pela devolução dos poderes a João Goulart, que era muito conhecido pelo apelido de Jango. O governo João Goulart, 1961 a 1964. Então, João Goulart queria realizar um governo nacionalista e reformista, mas eram muitos os problemas que ele teria que enfrentar. Vamos ver a seguir como aconteceu o governo João Goulart. O governo João Goulart, 1961-1964. João Goulart queria realizar um governo nacionalista e reformista, mas eram muitos os problemas que ele precisava enfrentar. A inflação e o custo de vida não paravam de subir. As despesas com as importações aumentavam e caíam os preços das exportações. Diminuiu o ritmo de crescimento da indústria. Os grandes empresários nacionais e estrangeiros reduziram os investimentos na produção, pois desconfiavam das tensões do governo. Temiam que o Brasil se tornasse socialista, apavorados com a ideia de perder seus lucros e privilégios. Os grandes empresários uniram-se aos militares, começaram a tramar a queda de João Goulart. Surgiram, então, associações políticas conservadoras, como a IBAD,
Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, sustentados com o dinheiro dos empresários e dos Estados Unidos. Milhões de dólares eram gastos em propaganda contra o governo, por meio de livros, jornais, revistas, rádio e televisão. Os políticos de oposição recebiam verbas para financiar suas campanhas e, depois de eleitos, eram subornados para votar contra as propostas de Jango. Sem o apoio dos poderosos, João Goulart procurava sustentação nas classes populares. Falando a 300 mil pessoas num comício do Rio de Janeiro, Jango expôs as dificuldades do seu governo e anunciou a necessidade de um conjunto de reformas de base para o país. Vejamos algumas das propostas principais. Reforma agrária. Para facilitar o acesso à terra a milhões de lavradores que desejavam trabalhar e produzir no campo, melhorando a vida no ambiente rural. O homem do campo permaneceria em seu local de origem, não precisando fugir para as grandes cidades em busca de empregos. Reforma urbana. Para socorrer milhões de favelados e moradores de cortiço nas grandes cidades. Reforma educacional. Para aumentar o número de escolas públicas, matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo. Reforma eleitoral. Para dar ao analfabeto o direito de votar nas eleições e participar da vida pública. Reforma tributária. Para corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres, patrões e empregados. Além das reformas de base, Jango procurou colocar sob controle o capital estrangeiro, através da lei de remessa de lucros, que limitava o envio de dólares das empresas multinacionais para o exterior. A aprovação dessa lei provocou enorme reação entre os representantes das multinacionais, políticos entreguistas e imprensa defensora dos interesses estrangeiros. A favor do governo, os setores populares faziam greve política em apoio às reformas de base. Contra o governo, as classes dominantes organizavam-se em várias cidades. As marchas da família com Deus pela liberdade, que eram passeatas de senhores da elite católica, autoridades civis e parte da classe média. A agitação política e social tomava conta do país. Os grupos de esquerda e de direita radicalizavam suas posições. Em Brasília, 600 sargentos do Exército e da Aeronáutica ocuparam a tiros suas guarnições para exigir o direito de voto. A rebelião dos sargentos foi rapidamente controlada, mas os oficiais militares se assustaram com a indisciplina da tropa e responsabilizaram o governo pelo clima que contagiava o país. No dia 31 de março de 1964, explodiu a rebelião das Forças Armadas contra o governo de João Goulart. O movimento militar teve início em Minas Gerais, com a mobilização das tropas comandadas pelo general Olímpio Mourão Filho, apoiado pelo governador mineiro Magalhães Pinto. Rapidamente, o movimento golpista contou com a adesão de outras unidades militares de São Paulo, Rio Grande do Sul e do antigo estado da Guanabara. Sem condições de resistir ao golpe de força, o presidente João Goulart deixou Brasília em 1º de abril de 1964. Jango passou pelo Rio Grande do Sul e em seguida foi para o Uruguai como exilado político. Terminava o período democrático, começava a ditadura militar. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre o período democrático? Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, façam comentários. Não esqueça de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!